E aí, rapaziada? Cheguei trazendo uma obrinha nova, totalmente fora da curva, diferente de tudo que vocês já viram. Tô falando negócio fino, pique obra-prima mesmo. Tenho certeza que vocês vão curtir. Então ajeita a postura, aumenta o volume e sem mais enrolação. Vamos pro vídeo, papudos? A história de hoje é sobre esse maluco chamado Luial. O cara é tão desequilibrado mentalmente que depois de virar refém e meter a porrada no sequestrador, conseguiu um item que basicamente jogou ele direto numa versão hardcore de Alice in Borderland. Lá ele já chegou classificado como o número 1 da lista de extremamente maligno e agora tem que sobreviver num reality show do submundo. Naquela noite, o alvo estava de boa no Hospital 13. A polícia mandou ele sair sem drama e liberar os reféns. O sequestrador, todo sério, ameaçou meter bala no moleque se alguém tentasse ser herói. Quando perguntaram se o sniper tinha como acertar o bandido sem atingir o refém, o cara disse que tinha uma chance bem baixa. E aí o refém começou a provocar, falando que o coração acelerado do bandido estava ajudando o sniper a mirar melhor. O sequestrador mandou um shh e se escondeu atrás do garoto, usando ele de escudo. Isso obrigou a polícia a mudar de plano. O refém, na maior calma, sugeriu que o cara fechasse janelas e portas e ficasse de olho no time de invasão. Mesmo reclamando para ele calar a boca, o sequestrador fez tudo o que ele mandou. O time de ataque ficou em choque porque o moleque estava prevendo todos os movimentos deles. Um dos invasores hesitou porque aquele bandido estava com um item importante. O criminoso achou que era impossível eles saberem disso. Aí o refém começou a zoar o cara por estar encurralado. Isso irritou o bandido, que disse que resolvia tudo com uma bala só. Mas o refém só apontou pro redor e falou: "Mano, olha onde a gente tá." O sequestrador ficou confuso, até perceber. Eles estavam no hospice, um hospital de cuidados paliativos. Nosso protagonista tinha só 60 dias de vida. O sequestrador xingou o destino e disse que escolheu o pior refém da história. O moleque então perguntou sobre o item que o bandido estava escondendo. No segundo que ele desviou o olhar, o refém catou um travesseiro, tacou no rosto do cara, pulou pra cima, agarrou o braço armado e deu um socão na cara do maluco. Quebrou o braço dele no ombro, jogou o cara pelos ares e o esmagou no chão. O bandido chamou o moleque de mentiroso, mas o protagonista confirmou. Tava morrendo mesmo. E ainda avisou que o bandido tinha feito ele perder 8 minutos preciosos de vida. Ele puxou o item misterioso do sequestrador e perguntou: "É por isso que estão atrás de você?" O cara tentou mandar de volta, mas o moleque abriu o item na esperança de curar o corpo. E aí a parada começou a ficar estranha. O sequestrador olhou apavorado enquanto Luial virava um viajante dimensional. O cara começou a gritar que Luial tinha selado seu próprio destino. O protagonista meteu um chute na cara dele dizendo que o navio dele já estava afundando faz tempo. Pegou a arma do bandido e apontou para a cabeça dele, exigindo explicações sobre aquele tal sistema do outro mundo. Sob pressão, o cara finalmente abriu o bico. Depois da chuva de meteoros de 2050, algumas pessoas ganharam o poder de viajar entre dimensões e enfrentar desafios. Quando voltavam vitoriosos, ganhavam armas insanas, remédios milagrosos e outros prêmios. A galera comum ficou com inveja e começou a caçar esses viajantes para roubar os segredos. Foi descoberto que marcas especiais chamadas de contas de outro mundo teleportavam as pessoas para esses lugares. Quem tinha isso era chamado de Traverser. Só que o tempo estava acabando, a porta explodiu, o time de ataque entrou com tudo para salvar o refém. E descobriram que quem precisava de resgate era o sequestrador. E o herói tinha só 1 minuto antes de ser teleportado. O sequestrador avisou que só dá para entrar com a roupa do corpo e que lá dentro o tempo passa rápido. O protagonista até ficou triste porque queria levar a arma, mas relaxou, o governo ia se interessar no bandido capturado. Enquanto os segundos contavam, pensou na fala do sequestrador de que o primeiro teste era seguro, mas o cara estava morrendo mesmo. Então pensou: que se dane, vou aproveitar o restinho da vida explorando realidades paralelas. E puf, foi teleportado. O sistema reconheceu ele, criou o personagem e largou ele na área pública. Agora ele podia ver suas telas de status, com atributos, inventário e tudo mais. Podia levar até 30 itens para trocar ou vender. Aí ele ouviu um cara vendendo uma espada verde venenosa e dizendo que era equipamento raro. A galera falou que era cilada, porque equipamento verde explode em provas paralelas e ninguém venderia algo assim. O vendedor jurou que veio de outro mundo e começou a contar vantagens sobre níveis de testes: papel, paralelo, forte e feroz, onde surgem itens verdes e azuis. O maluco ainda disse que a espada era de um chefão famoso no oeste extremamente maligno. A galera começou a dar lance, todo mundo querendo a espada.
Mas aí soou o maior alarme da área pública. O sistema avisou que um cara extremamente perigoso estava entre eles e chamou a Divisão Suprema de Lei. Chegaram soldados em armadura pesada, inquisidores da área segura, nível forte. Todos olharam chapado direto para o Loyal. Ele notou na hora. O vendedor, apavorado, juntou as tralhas e tentou fugir, mas um dos soldados meteu o pé no chão e se lançou para cima. O vendedor chorou, dizendo que era só um golpinha e não merecia morrer, perguntando se o protagonista tinha feito coisa pior. O Loyal só pensou, ficar quieto e correr. Agora ele estava com 6 estrelas de procurado, número 1 da lista de extremamente maligno. Todo mundo queria apagar a consciência dele. Era absurdo porque supostamente aquela área era segura. O vendedor apontou para um portal, dizendo que se ele entrasse no teste, ia sumir do radar da lei por um tempo. Nesse momento, o cavaleiro carregou o golpe. O sistema tentou explicar o teste, mas o protagonista mandou um "abre esse portal agora" e entrou. O cavaleiro desceu a espadada, destruiu tudo e o vendedor ficou olhando traumatizado. Só que ele percebeu, o alvo não era ele. Por causa da fama de extremamente maligno, o protagonista foi jogado direto num teste de nível feroz. Lá tinha um baú roxo de recompensa, mas se morresse era morte real. O nome da fase era literalmente, se morrer, não enche. A missão? Dar as mãos e sobreviver num reality show de namoro mortal. Liu Yao percebeu que se ferrasse, morreria de verdade. De repente, começou a plateia gritando. Luzes acenderam. Um cara dourado de cueca apareceu como apresentador. O protagonista estava confuso, primeiro viajante de nível papel a cair num teste feroz. O host anunciou, "Esse aqui é Liu Yao, da Terra", e a galera fez barulho. O cara resolveu entrar no personagem. O apresentador apareceu dizendo que o novo competidor tinha muitas surpresas guardadas. Mandou, "Alô para os patrocinadores", e Liu Yao achou que era realmente um programa de namoro. Ele lembrou que era pegador na Terra, mas a doença cortou sua vida amorosa. O host ficou curioso com ele ser nível papel, já que era a primeira vez que um frangote desses entrava num show tão perigoso. Liu Yao pediu explicação para o sistema e descobriu que os níveis iam de papel, fraquinho, até elite e feroz, os monstrões do jogo. Ele então percebeu que estava num dungeon insano, com 0 vidas extras. O host começou a tirar onda, dizendo que a morte dele seria lendária, e o protagonista respondeu chamando o apresentador de Lâmpada Queimada. Todo mundo ficou confuso, e ele explicou, "Mano, você brilha e não serve pra nada." Depois, pediu logo sua parceira para tentar sobreviver. O apresentador explicou que era só um holograma e chamou as candidatas. A primeira entrou, uma criatura com corpo lindo e boca que come as pessoas. O nome dela? Senhorita Pés Macios. E ela curtiu o protagonista, mas ele ficou enojado. Ela tinha o hábito de elogiar a própria beleza antes de devorar o cara e se alimentar do medo dele. O herói respirou fundo e elogiou os olhos dela. A segunda candidata, Senhorita Pernas Maldizentes, veterana do programa. Ela gostava de colocar ovos dentro dos encontros amorosos. Era uma aranha humanoide. O cara engoliu seco e elogiou a beleza dela. E então veio a terceira. A recordista em Deu Ruim no Encontro. Senhorita Bunda Farta, uma açougueira do abismo que torturou e matou vários pretendentes. Ela rugiu, o host olhou para ele e o protagonista perguntou, "Isso aí é mulher mesmo?" A criatura ficou ofendida, saiu correndo chorando, e o apresentador mandou o cara maneirar ou ia ser chutado do programa. Liu Yao respondeu que nenhuma das candidatas batia com os padrões de beleza da espécie dele. O host então disse que existia sim uma, Senhorita Preguiça, uma beleza nível feroz, uma das 7 pecadoras mortais do abismo. Liu Yao ficou interessado, mas ela nem apareceu. Mandou avisar que ia procurar amor no sofá de casa. Então, o host explicou a regra. Ele teria que passar um dia com cada candidata. Enquanto isso, na área pública, o vendedor tentava convencer o tribunal que não tinha nada a ver com Liu Yao. O juiz declarou ele inocente, mas, como vendeu item falso, botou 200 pontos de maldade na conta dele e mandou o cara direto para a cidade extremamente maligna. Ele foi arrastado gritando. Perguntaram se iam persegui Liu Yao. A resposta? Pra quê? Um novato nunca vai sobreviver num teste feroz. De volta ao reality mortal, Senhorita Bunda Farta olhava para o cadáver de um outro candidato e jurou que ia fazer o protagonista pagar quando encontrasse ele de novo. E aí, ouviu a voz do infeliz. Nosso protagonista deu de cara com ela, com a bebezinha do inferno, pronta para descontar a raiva.
Ela ergueu o machadão para finalizar o moleque, mas aí ele começou a falar sobre como a donzela gentil parecia magoada. O machado parou a centímetros da cabeça dele. Ela ficou intrigada e ele mandou a lábia. Disse que já conheceu muitas mulheres, mas nunca ficou tão nervoso perto de uma. Que no corpo dela existia um coração gentil. Ela ficou toda coradinha. Ele chamou ela de gentil, humilde e inteligente. Na hora, a barra dela virou amistosa. E ele ainda disse que ficou triste porque ela saiu correndo brava. Poucas mulheres tinham um temperamento tão marcante. O coração da ogra até deu um tum-tum diferente, e ela entrou oficialmente no estágio apaixonada amigável. O cara então manda aquele papo de sabedoria popular, dizendo que existe um ditado antigo que fala que a verdadeira beleza vem de dentro, não de fora. Tipo uma flor super delicada nascendo no lugar mais bizarro e assustador possível. Aí ele compara a senhorita bunda farta justamente com essa flor magnífica. Nessa hora o machado desce. Quando a lâmina acerta o chão, o herói olha para trás, todo confuso. A criatura gigante estava com uma expressão super meiga, bem de mocinha apaixonada, assim que saiu do modo obcecada psicopata. Nosso herói ganhou 500 pontos, mas, por algum motivo, ficou ainda mais encucado. A grandona disse que ouvir alguém falar dela daquele jeito ajudou ela a tomar uma decisão, deixando o cara sem entender nada. Então, ela enche o peito de ar. Luial percebe na hora o que ela ia fazer. A açougueira demoníaca solta um grito absurdo no talo do pulmão, chamando as rivais e anunciando que o convidado humano tinha declarado preferência por ela. As convidadas número 2 e 3 imediatamente regrediram para o estágio de apenas conversando, e a gigante suspirou aliviada. Nosso protagonista, por outro lado, entrou numa bela encrenca, porque essa declaração tornava muito mais difícil se aproximar das outras duas depois. Senhorita Bunda Farta então dispara correndo na direção do herói e ele quase entra em pânico, porque sabia que até um abraço carinhoso dela podia virar morte instantânea. Aí, de repente, uma teia de aranha lançada prende o pé dela e faz a grandona beijar o chão com força. Antes mesmo de entender o que estava rolando, a açougueira já estava toda enrolada e coberta pela meleca de teia da aranha. Ela ficou especialmente irritada com a checada da rival. A aranha demoníaca do abismo falou que a Bunda Farta era ingênua demais para lidar com um homem como o nosso herói, dizendo que ela sim seria a parceira ideal e treinaria ele direitinho. A açougueira presa tentou lutar pelo seu homem, mas a aranha simplesmente ignorou e virou para o protagonista perguntando se ele aceitaria receber seus ovos. Vendo que o guerreiro agora estava num estado puro de nojo, o herói percebeu que precisava responder muito bem se quisesse continuar vivo. Então, ele resolveu virar o jogo. Olhou bem sério para a criatura e perguntou quem ela pensava que era para falar com ele daquele jeito. A aranha travou, sem entender nada. Luial apontou que a aranha do abismo só queria que ele tivesse filhos com ela, tratando ele como uma simples máquina de fazer bebê, sem alma, sem nada. E quando ela tentou retrucar, o cara cortou e disse que era super constrangedor ela queria fazer filho com ele sem nem conversar sobre o futuro antes. Com isso, o status da demônia e também o da misteriosa moça mudou para amistoso, deixando o protagonista bem intrigado. Ao ver essa cena, os espectadores ficaram chocados com a lábia do moleque. Segundo o apresentador, essa atitude dele tinha apoio de várias organizações de igualdade de gênero por todo o multiverso. Só então ele recebeu a notícia de que a quarta candidata, que estava em casa de boa no sofá, se interessou por um participante pela primeira vez e pediu informações sobre o protagonista. Enquanto isso, ele ainda estava pensando na mensagem estranha do sistema e percebeu que tinha mais de 3 entidades femininas envolvidas nesse programa. Nesse momento, ele ouviu chamarem seu nome. A terceira convidada apareceu bem atrás dele. Antes que a senhorita Pés Macios pudesse dizer qualquer coisa, ela tomou um tapão na cara, deixando as rivais em choque. Luial mandou a real para ela, dizendo que ela devia ser mais confiante e parar de depender da opinião dos outros para se sentir bonita. Esse movimento totalmente inesperado deixou a criatura em silêncio, curiosa. O apresentador pirou e pediu para o diretor repetir a cena. Todo mundo ficou abismado com o fato de um humano nível 1 ter tido a coragem de estapear uma criatura de nível feroz. O cara brilhante tinha certeza que Luial ia ser despedaçado, já que a moça era completamente obcecada com a opinião alheia. Mas, plot twist, a estapeada estava vermelha igual um tomate, toda tímida. Miss Soft Red Lips estava tipo, o que acabou de acontecer? Enquanto o bonitão estava de boa, sem medo nenhum. O coração dela estava dançando tchá-tchá-tchá por causa dessa aura de ao máximo dele. Enquanto passava um tempo com a entidade poderosa, Luial desbloqueou uma skill chamada Fonte do Mal Supremo.
Ele entendeu na hora que isso não era brincadeira de criança. Esse poder fazia com que ele ficasse eternamente no radar das autoridades, mas também permitia controlar qualquer ser que ele encostasse por 10 minutos por dia, como se fosse um boneco. Lendo a descrição, o garoto percebeu que tinha acabado de hipnotizar a entidade. Ela ficou completamente impressionada com o quão absurdo ele parecia. De repente, ficou completamente gamada e querendo devorar ele, literalmente. Por causa dessa skill, a terceira entidade entrou em modo obsessão nível máximo. Ela correu pra cima do herói pronta pra engolir o cara inteiro, mas ele mandou nada disso, você é tão problemática quanto as outras duas. Mas mesmo assim, ele sabia que nenhuma delas ia aceitar dividir ele com as demais. Miss Soft Red Lips bloqueou o machadão que vinha na direção dele, mas foi arremessada pra longe pela ogra troncuda, que queria o cara só pra ela. A aranha decidiu ficar na dela, deixando as duas rivais se matarem enquanto planejava aproveitar o banquete sozinha. Só que o herói avisou que as outras duas com certeza teriam algo a dizer sobre isso. Senhorita Bunda Farta se preparou para arremessar a Soft Red Lips em cima da aranha demoníaca para salvar o rolê. E enquanto ela voava, o protagonista só pensava, caraca, 3 criaturas nível feroz brigando por mim. Mas ele sabia que o sentimento delas não era amor de verdade. Era tudo instinto e obsessão. Luial percebeu que se ele escolhesse uma, as outras duas iam se juntar para matar ele. E se deixasse as 3 brigarem até sobrar só a vencedora, ia acabar tendo que encarar sozinho a mais forte delas, com o nível lá embaixo. Nesse momento, a briga foi interrompida por alguém reclamando de como era difícil escolher. Luial mandou logo. Não era fã de misturar romance com violência. A primeira candidata queria respostas, a troncuda também. Então ele explicou que brigar não era o caminho para conquistar o coração dele. Todas ficaram com medo dele simplesmente largar o show, mas ele disse que só precisava pensar um pouquinho antes de decidir. Sugeriu passar um tempo com cada uma, criando laço, na esperança disso ajudar ele a sair vivo. Ele prometeu escolher uma depois dessa fase de aproximação. Por dentro, ele estava com outro plano, fazer promessas falsas, dizendo que seria um marido fiel, um pai incrível e que se esse amor acabasse matando ele, estava tudo certo. Ao ouvir isso, a que ficou mais emocionada garantiu que ia provar que era a única que realmente poderia tirar a vida dele. Faltavam 50 minutos para o programa acabar, quando uma criatura esquisitona estava comendo sozinha no cemitério. De repente, ela virou e tomou uma porrada na cabeça. A aberração ficou revoltada por um humano ter ousado atacar o cara. Ela pulou para matar o cara, mas ele chamou uma entidade feroz do nada para se proteger desse bully. Em poucos segundos, o monstro estava numa situação bem complicada. Começou a chorar, implorar, negociar, mas a moça só enfiou a mão no crânio dele, obrigando a criatura a correr, fugir e recuar. Red Lips, então, deu um presente para o garoto. O olho de um Ghoul, um item azul raro de um monstro poderosíssimo. Ela queria conversar sobre casamento e outras coisinhas a mais. O moleque mandou a gente realmente precisa conversar bastante. Quando ele colocou a mão no ombro dela e olhou nos olhos, as palavras de sugestão entraram em ação. A criatura disse que odiava ser encarada daquele jeito, porque isso fazia ela perder a noção de como escolher a forma certa de matar alguém, já que a natureza dela era pura matança. Nosso herói começou a rasgar elogios, dizendo que Red Lips era tão incrível que ele arriscaria tudo por ela. Depois mandou que esse programa era como um muro entre os dois. Explicou que o show só estava usando o drama dela para subir a audiência e que ela devia se rebelar contra isso. Com a criatura concordando e balançando a cabeça, o charme dele funcionou perfeitamente. De repente, o garoto finge se assustar com uma criatura apontando e dizendo que ela deixava ele apavorado. Red Lips correu na hora para resolver. Percebendo que o jogo estava completamente roubado, o protagonista decidiu inverter o tabuleiro. Com menos de meia hora restante, ele foi encontrar a próxima. Na carta de status, ele ainda estava com metade da vida e tudo nos atributos de fraquinho. Mais tarde, o monstro ameaçador foi triturado pela verdadeira fera. A maldosa estava imersa em pensamentos sobre o interesse amoroso que queria esmagar. Então, o tempo da skill acabou. Assim que a garota voltou a si, mudou para um modo mais brincalhão. De acordo com o sistema, o xamã percebeu que ela não estava mais sob o encanto dele. Então ele decidiu focar o charme na segunda candidata, que achou que tinha sido drogada, já que estava completamente apaixonada. Ele disse que só estava espelhando os sentimentos dela. A aranha abraçou o humano, dizendo que se ele escolhesse qualquer rival, ia morrer,
e que ao escolher ela, estaria tomando a decisão certa porque ela cuidaria bem dele. Também avisou que, se ele ousasse rejeitá-la, abriria ele no meio. O protagonista concordou, mas disse que tinha um problema. Deixando a aranha confusa, ele lembrou da promessa dela de protegê-lo se ele virasse seu parceiro. A demônia confirmou que isso era dever dela. Ele então afirmou que o programa não ligava nem um pouco para a felicidade dela e que o verdadeiro alvo ali era ele. Disse que ia usar o poder dele para exigir que o jogo fosse cancelado. Uma presença furiosa partiu para cima dele, com raiva das manipulações. A aranha ficou curiosa com a fúria de Red Lips. Luial mentiu na maior cara de pau, dizendo que ela tinha vindo para matar ele porque ele a rejeitou. Red Lips avançou com intenção assassina, mas um projétil surgiu do nada, obrigando ela a se defender e parar o ataque. Ela reconheceu o golpe como sendo da aranha. Ficou chocada ao perceber que a rival estava protegendo o manipulador. Luial pediu para ela se acalmar e deixar aquilo para lá. Red Lips ficou furiosa com a aranha bloqueando o caminho. Então ela invocou sua arma, pronta para acabar com os dois. Uma tempestade de fluido de teia explodiu, prendendo a furiosa no lugar. O ódio era tão grande que ela cortou as teias e os próprios braços para se soltar. Ela avançou através dos projéteis da aranha, ainda por cima arrancando um dos membros dela. Mas o roxo, o árbitro, o juiz, ficou em choque e perguntou se ela ainda estava levando aquilo tão sério assim. A enfurecida exigiu que o manipulador fosse entregue. A demônia respondeu que não tinha medo. E assim, as duas criaturas de nível feroz se chocaram numa batalha insana. Faltavam 5 minutos para o programa acabar. Enquanto isso, nosso herói só estava observando de longe, se sentindo pequeno demais para se meter naquela briga. Aí, alguém chamou por ele. A terceira finalmente apareceu. Senhorita Bunda Farta estava irritada por ter esperado tanto tempo e quando finalmente encontrou ele, o cara estava com as duas rivais. Ela perguntou se ele era um mentiroso. Antes dele poder responder, o braço dele foi de base, cortado fora. O herói se viu encurralado num cemitério com 1/10 de vida e tentando estancar o sangue. A situação estava crítica. Pouca vida, pouco SP, quase nada sobrando. A açougueira comentou que o garoto lembrava alguém que ela conheceu antes de virar demônio. Contou que naquela época ninguém notava ela por causa da aparência. Até que um dia encontrou um cara que parecia se importar com a personalidade dela e pela primeira vez ela se sentiu confortável sendo quem ela era. Aí o cara pediu para ela entregar um pacote cheio de coisa bem suspeita. A açougueira se viu correndo pela vida, perseguida por uns caras armados com porretes. Quando chegou no destino, ouviu alguém gritando que a criatura feia ia morrer dessa vez. Os amigos do cara começaram a zoar a aparência dela, mas por dentro estavam aliviados porque ela tinha trazido um loot absurdo para eles. Ouvindo tudo isso, ela desabou em lágrimas. O sujeito começou a falar como era fácil enganar a açougueira e ganhar a confiança dela só por ser minimamente legal. Com tanta humilhação e deboche, a garota feia não aguentou mais. Ela entrou no bar e começou a descer a porrada em todo mundo, um por um, num surto total de fúria. Voltando para o presente, ela explicou que o tal cara que ela já tinha mandado para o saco lembrava muito o charmosinho bem na frente dela. Então ela perguntou para ele se podia dar um mesmo fim nele também. Na mesma hora, o Luial manda que mexer no braço que ele perdeu era passagem só de ida pro problema. E antes mesmo dela perceber, o poder dele ativou. Hora de soltar aquelas palavrinhas de sugestão mental. Ele pergunta pra demônia se ela ao menos sabia qual era o próprio nome, deixando a mulherzona toda curiosa. Nosso herói aponta que mesmo participando daquele jogo várias e várias vezes, ela sempre acabava presa no mesmo título ridículo. Todo mundo, no passado e no presente, só via ela como ferramenta, nunca como pessoa. Vendo que ela estava perdida sem saber o que fazer, o moleque manda real. Ela devia era rasgar aquele programa inteiro no meio, junto com os espectadores que zoavam ela e com quem deu aquele título idiota, em vez de chamá-la pelo verdadeiro nome. Com isso, a demônia solta um rugido monstruoso. Todo mundo, incluindo as rivais, entra em alerta máximo. Miss Bunda Farta então avança para cima das duas. Com 30 segundos restantes no relógio, as 3 criaturas nível feroz começam a ir com tudo. Faltando 10 segundos, o herói começa a perder vida por causa do sangue que estava jorrando. Então ele agarra a perna da demônia, o braço da criatura da bocona gigante e a arma dela, o famoso dilacerador feroz. Só aí, as 3 convidadas percebem ele de novo. E do nada, o Língua de Prata dá tchauzinho, entrando em modo quase morto bem no
no final do programa, ganhando ainda mais admiração da misteriosa quarta entidade. Depois desse fracasso épico, a açougueira lembrava de todas as vezes em que participou do programa. Ela também recordou das palavras do manipulador, falando que ela nunca fazia o que realmente queria. De volta ao palco, o apresentador estava em choque de ver as veteranas sendo passadas para trás tão fácil por um novato. Isso deixou o público que pagou para ver treta séria bem frustrado. O host avisou que aquela performance patética ia manchar o currículo delas para sempre. Mas antes dele terminar o discurso, uma corrente voou. A lâmina gigante passou raspando nele e, do nada, a grandalhona açougueira fez sua entrada triunfal. Na frente das duas rivais, ela anunciou que o programa devia ser cancelado. Vendo que o público tinha amado o drama, o apresentador decidiu seguir o fluxo. A lâmpada humana tentou argumentar que se derrubassem o jogo, elas perderiam a chance de encontrar o amor. Foi aí que uma quarta presença apareceu, irritada com o barulho. Todo mundo calou a boca na hora. A chegada repentina deixou o host em choque. Era ninguém menos que Miss Preguiça, fazendo sua entrada surpresa. Ela disse que odiava a multidão e deu 10 segundos. Todo mundo ficou sem entender, até perceber a treta quando ela começou a contagem regressiva. Em segundos, a plateia inteira saiu correndo desesperada, cada um por si. E assim, o apresentador ficou sozinho com as 4 candidatas. Quando perguntaram o que ela queria, a preguiçosa pediu informações sobre o candidato humano. O host tentou dizer que ele era fraco demais, mas encarando aquele olhar sombrio, ele arriou na hora e entregou tudo de joelhos. A história do herói deixou ela meio impressionada. Depois disso, ela mandou as outras candidatas voltarem ao trabalho e foi embora. Red Lips ficou intrigada com o interesse daquela demônia super poderosa no humano. Nesse momento, a lâmina gigante foi erguida de novo. Quando perguntaram se ela realmente ia se rebelar contra o jogo, a grandalhona mandou um "ninguém me segura". Enquanto isso, na cidade principal de nome Vermelho, conhecida como Cidade Extremamente Maligna, o vendedor estava chorando a própria desgraça, dizendo que caiu ali só por estar no lugar errado na hora errada. Aí ele leva um susto com um bicho aleatório perguntando se ele queria ser devorado. Essa criatura bizarra era um monstro pescoçudo. O garoto disfarçou na hora, dizendo que estava só falando sozinho. Com isso, o pescoçudo resolveu seguir o caminho dele, resmungando que o governante da cidade só deixa eles comerem quem quebra as regras. O loirinho apavorado desejava ser como os jogadores do topo, mesmo sabendo que até os Traversers de elite patrocinados por guildas não conseguiam limpar uma aprovação de nível feroz, até levar um tapa na cara da realidade. O loiro quase explodiu o cérebro quando o sistema anunciou que alguém realmente tinha passado num teste de nível máximo. Depois disso, o sistema parabenizou o nosso herói por completar a dungeon feroz com estilo, dando para ele 5.000 pontos, um baú roxo, 2 pontos de atributo e 2 níveis inteiros. E como o novato conseguiu esse feito absurdo, o sistema ainda deu 10 pontos de espírito e a opção de voltar para casa ou dar uma volta pela Cidade Vermelha. Como ele era número 1 da lista de maldade extrema, o protagonista apareceu direto dentro da Cidade dos Nomes Vermelhos. Ao perceber que tinha recuperado o braço direito, sacou que todo o dano sofrido na provação sumia no final. Olhando por volta para a Cidade Extremamente Maligna, achou o lugar bem parecido com a primeira zona segura. O nosso herói então resolveu abrir o baú roxo. Dentro ele encontrou uma skill roxa chamada Descenso do Demônio, que deixa o usuário em modo Berserker enquanto consome vida e SP. O protagonista percebeu na hora que era um poder bem kamikaze. Mesmo assim pensou, poder é poder, e decidiu aprender. O garoto então conferiu o resto do inventário, começando pelo traço da ferocidade, que drenava a vida dele o tempo todo, mas dava uma aura feroz e bufava o ataque a cada inimigo morto. Esses efeitos apelões deixaram o protagonista maravilhado. Luial decidiu então dar uma olhada mais detalhada na tela de status para invocar o Dilacerador Feroz. Assim que pegou a Âmina, percebeu a vida despencando. Em compensação, o poder dele subiu de iniciante para forte. Vendo o efeito absurdo, decidiu que ia usar a arma com poções de cura para compensar o custo. Foi aí que ele foi notado por um dos monstros de língua comprida. O bicho ficou chocado de ver um humano usando a aura da ferocidade. Na hora, sentiu o peso da presença do garoto, ficou todo intimidado, pediu desculpa por qualquer falta de respeito e saiu correndo como se tivesse atrasado para a janta. Vendo isso, o nosso herói guardou a lâmina para evitar confusão. Só aí foi chamado por outro Traverser, que sugeriu se juntarem já que ambos estavam ali por causa dos pontos de maldade. Luial reconheceu na hora, era o vendedor de antes. Quando percebeu que o cara era o protagonista, o loiro ficou pistola, culpando ele por ter sido jogado na cidade de nome vermelho. O nosso herói pediu desculpas, dizendo que não foi de propósito e que ele ainda era só um iniciante. O loiro não engoliu fácil, porque um iniciante nunca ativaria um alarme de 6 estrelas. Mas o protagonista insistiu que estava tão perdido quanto ele, que tudo tinha acontecido rápido demais e disse que só queria alguém para explicar aquele mundo. O vendedor topou contar tudo. Ele explicou que aquele mundo tinha 4 níveis de zona: papel, mediana, forte e feroz, e que as provações teleportavam eles aleatoriamente para um ponto nessa dimensão. As zonas seguras ofereciam proteção total para os viajantes, onde eles podiam renascer depois de morrer sem consequência nenhuma.
As zonas de papel tinham monstros fracos, pouco risco e, ao morrer, você só perdia um pouquinho de equipamento. As zonas medianas tinham criaturas mais fortes, que derrubavam equipamentos verdes caros, mas se você morresse lá, perdia o inventário inteiro. Já as zonas fortes tinham monstros ainda mais brutos, que derrubavam itens azuis valiosíssimos, mas morrer ali causava dano mental pesado. Por isso, o loiro avisou para o protagonista escolher muito bem as provações. Aí ele manda real. Se prepara que agora vem a parte turbinada da história. Quem conseguia limpar provações de nível difícil, de verdade tinha que abrir mão de muita coisa para encontrar as estratégias certas. Luial então perguntou sobre o nível final. O vendedor ficou nervoso, explicando que os níveis ferozes eram zonas onde a proteção do sistema simplesmente não existia. E mesmo tendo aqueles itens roxos absurdos, morrer lá era game over mesmo, morte real. Além disso, eram zonas bloqueadas, onde jogadores teoricamente nem podiam entrar. O vendedor soltou um nem ferrando quando ouviu que alguém tinha limpado uma dungeon feroz. O protagonista ficou todo interessado. Disseram para ele pegar leve com esse assunto de último nível, já que a cidade dos nomes vermelhos ficava no meio de uma zona perigosa, onde perder significava risco de vida de verdade. Mas, pelo lado bom, dava para voltar para a zona segura se eles se livrassem dos pontos de maldade, fazendo tarefas. Então perguntaram para o novato quantos pontos ele tinha. O novato conferiu e mandou um: "Tenho bastante, hein?" Os pontos de maldade dele estavam num nível absurdo. Caos Infinito resumia bem a vibe da cidade super maligna. Humanos mandados para lá eram o fundo do poço da cadeia alimentar, mas ainda podiam ralar em missões para comprar o caminho de volta. Aí um monstro na frente do protagonista perguntou: "Quer entrar?" O garoto respondeu: "Não, valeu." Mas do nada, pá! Mão de monstro atravessando a dele. A múmia falou: se chegasse perto da loja tinha que comprar alguma coisa. O Loi explicou que os monstros NPCs da cidade odiavam humanos, então eles tinham que andar na maciota. Enquanto ele falava para irem devagar, percebeu que o novo amigo tinha sumido. Luial já estava lá na frente encontrando uma loja. O amigo só mandou: "Cara, você é maluco." Disse para ele cair fora antes de algum monstro notar. Mas o protagonista ignorou total e entrou na loja do monstro. Lá dentro, ele ficou em alerta máximo. O vendedor mudou a expressão assim que viu um humano entrando como cliente. Nosso herói mandou direto: "Tava ali para comprar poção de cura." O monstro disse que vendia, mas por 500 pontos. Quando o garoto olhou a etiqueta, estranhou. Tava escrito 50 pontos. O monstro disse que humanos pagavam 10 vezes mais, e que era isso ou nada. Ainda riu, dizendo que o protagonista não tinha como fugir. Aí o humano trancou a porta. Com um sorrisinho mandou: "Então quem não vai fugir é você." A criatura verde ficou sem entender nada. Em segundos, começou a gritar de dor, sendo cortada ao meio. Ficou aterrorizada com a aura feroz que o garoto liberou, vendo ele se aproximar cada vez mais. Luial estava com um clima de divindade sanguinária. O monstro tremia, falando que o senhor da cidade ia punir o humano por matar um lojista. O jovem achou a ideia interessante, pensando que o chefão provavelmente não ia curtir os preços abusivos do comerciante. O monstro tentou se explicar, mas viu as lâminas cada vez mais perto. O humano exigiu todos os itens por 1/10 do preço. O refém não teve escolha a não se aceitar. E assim, o protagonista saiu da loja cheio de equipamento novo. Ele estava convicto que o assalto foi puro legítima defesa. Saiu feliz da vida com um monte de poção baratinha. De quebra, pegou o equipamento azul chamado Manto Espectral, que esconde a aura dele de monstros das zonas papel e média e ainda solta uma cortina de esfumaça por apenas 800 pontos. Mesmo depois de tudo isso, ele ainda tinha 4.500 pontos sobrando. E desse jeito, foi se afundando cada vez mais nesse outro mundo. Enquanto isso, na Terra, em uma loja onde um gigante estava comprando mantimentos, o cara enorme olhou para os doces, pegou um e a marca dele começou a brilhar. No caminho de volta, recebeu uma mensagem. Ele disse que queria evitar os 3 anciões e só curtir um tempo com a filha. Mas quando ouviu falar que alguém tinha limpado uma provação de nível feroz, Miau, que já tinha limpado o nível forte chamado Trem da Morte, ficou sério na hora. Enquanto isso, o loiro ainda incrédulo perguntou para o protagonista como ele conseguiu pontos suficientes para comprar o manto espectral, que era caríssimo. O protagonista só respondeu que o dono da loja tinha sido muito generoso no desconto. E sim, essa foi difícil de engolir. O golpista maior fez o golpista menor comprar um item dele por 500 pontos. Isso fez o vendedor achar que tinha encontrado um ricaço fácil de explorar, então ele sugeriu que os dois fizessem uma parceria no futuro. Nosso herói, o cliente, mandou logo um "tô de boa, não quero não", mas Jinderly insistiu, dizendo que ele não seria só um ajudante qualquer. Aí o cara desandou a implorar por um laço de pai e filho com o protagonista, literalmente se ajoelhando e pedindo isso.
O herói ficou só olhando, chocado com a cara de pau do sujeito, mas achou tão ridículo que começou a rir. No fim, sugeriu que virassem amigos. E assim, os dois moleques fizeram aquele aperto de mão estiloso, virando parceiros oficiais. Jindal Lee então deslogou, dizendo para o protagonista chamar ele se precisasse de qualquer coisa e vazou. Enquanto isso, o nosso herói ficou curioso sobre esse novo jeito de conversar entre viajantes. Logo em seguida, o sistema avisou que ele seria mandado de volta para o mundo real, e do nada, ele deslogou e voltou para a Terra. O próximo desafio já ficou marcado para o mesmo horário do dia seguinte. Conferindo a hora, Luial percebeu que cada minuto no mundo real equivalia a 10 no outro. Ele pegou a poção de vida e ficou em choque ao ver que podia trazer aquilo para o mundo real. Então, virou tudo de uma vez e jogou a garrafinha vazia fora, que sumiu no ar. Luial então passou em frente ao orfanato, que estava super movimentado naquela noite, mas não deu muita bola e foi direto para o hospital. As crianças estavam animadas, vendo o irmão mais velho Jin chegar com presentes e perguntaram se ele estava feliz com a vida. Jin respondeu: "Logo logo eu vou tá." Os pequenos ficaram curiosos, então ele contou que tinha arranjado um pai novo, cheio da grana. As crianças caíram na risada dizendo que ele sempre tentava isso e nunca dava certo. Jin ralhou com eles, dizendo que dinheiro é importante e que ele precisava sustentar todo mundo. Foi então que ele viu um rosto familiar do outro lado da rua, o nosso protagonista, de pijama. A enfermeira disse que estavam preocupados com ele, então ele explicou que só tinha dado uma voltinha rápida, já que a doença dele não tinha cura e o tempo era curto. Depois disso, voltou feliz da vida para o quarto. As enfermeiras ficaram com pena do bonitão, porque apesar da energia, ele estava enfrentando uma doença misteriosa. Enquanto isso, o herói ficava pensando em todas as poções de vida e mana que tinha tomado, se perguntando se aquilo ajudaria em algo. Também refletiu que quanto mais tempo ficasse doente, mais alucinações teria. Quando abriu a porta, levou um susto. Uma figura belíssima, com orelhas pontoras e chifres, estava deitada na cama dele. Mesmo com aquele corpão e visual bizarro na frente dele, o paciente continuou tranquilo. A demônia ainda estava jogando videogame no console dele. O garoto pensou que era só a doença atacando, fazendo ele ver coisas. Ele abriu a gaveta, pegou uns comprimidos, achando que era a primeira vez que estava alucinando tão forte a ponto de ver uma demônia jogando Seven Deadly Sins e ainda apanhando na primeira fase. Depois de perder, Sloth ficou bem irritada. O garoto tomou os remédios achando que a visão ia sumir em alguns minutos, mas em vez disso, o console foi enfiado na cara dele. Sloth desafiou ele a passar a fase que ela não conseguia. Só que, para surpresa dela, ele começou a cutucar o peito dela várias vezes. Isso deixou a demônia pistola. O protagonista achou que as alucinações estavam tão realistas que ele até conseguia sentir o contato dela. A demônia ficou muito incomodada com aquela fonte nova de caos, toda tonta e sem noção. Quando ele começou a ficar curioso com os chifres dela, um vento forte atravessou o hospital, uivando pelos corredores. As enfermeiras ficaram preocupadas quando tudo ficou escuro. Ela deu 3 segundos para ele parar de ser tarado, mas estava tão irritada que pulou a contagem e já ia partir para a agressão. O garoto implorou por misericórdia, dizendo que era tudo por causa do videogame, pedindo uma chance de consertar as coisas. Um pouco depois, as luzes começaram a piscar e voltaram ao normal. A enfermeira foi checar o paciente e ele gritou para ela esperar lá fora porque estava no modo pelado. Do nada, nosso herói simplesmente amassou a Sloth no jogo. Vendo a representação dela parecendo uma alma penada, ela reclamou que o desenvolvedor do jogo merecia ser devorado pelo servidor. Mas o protagonista zoou, dizendo que a aparência dela dentro do jogo estava ainda mais bizarra. Ele explicou que, tirando alguns poucos, humanos geralmente veem o desconhecido como algo assustador, não bonito. Ele reconheceu na hora a 4ª participante do reality mortal, Mrs. Sloth. Ela ficou impressionada com a coragem dele, dizendo que era por isso que ele sobreviveu à fonte do mal, ao contrário de outros, o que deixou o protagonista chocado a perceber que ainda existiam outros usuários daquela skill vivos. Sloth explicou que ele ainda estava só no estágio 1, ou seja, sem equipe, e teria que encarar dungeons mortais solo. Ela disse que apareceu no mundo real para avisar ele de entrar de qualquer jeito em provações perigosas, prometendo que os dois iriam se ver de novo. Luial ficou curioso sobre a tal fonte do mal, achando que isso tinha relação com a doença dele, e perguntou se todos da raça dela conseguiam atravessar a realidade daquele jeito. Ela disse que era um caso especial e que precisava ir embora logo para não ser detectada pelos figurões. Ela também comentou que ele aprenderia mais sobre esse poder no caminho, antes de mandar ele continuar vivo até o próximo encontro, e pediu passagem para sair. Isso pegou o protagonista em cheio. Ele entendeu que precisava seguir em frente custe o que custar. Ele também suspeitou que o console tinha sido deixado lá de propósito. O sistema chamou o jogo de aquele em que os donos sofrem para derrotar o chefão final, que podia invocar eles, o que deixou o garoto irritado, já que tinha ajudado pra caramba. O texto explicava as tarefas dos aventureiros nesse teste difícil que o nosso herói de nível 3 tinha entrado. Se vencessem, ganhariam baú azul, mas teriam as skills resetadas e perderiam itens. Com isso, o jovem ficou livre para aproveitar o jogo, ligando o modo anônimo no primeiro multiplayer.
Nosso herói chegou aos portões, levando o manual de funcionário até a praça antes do tempo acabar. Depois de dar uma olhada rápida no livro, ele abriu a porta bem na hora que o cronômetro zerou. Ele se viu no meio de vários outros Traversers, que pareciam bem mais experientes e com equipamentos bem mais estilosos. Ele fechou a porta atrás dele e tentou se misturar no meio da galera. Ao ver que ele era nível 3, um jogador comentou que estávamos ferrados, mas outro disse que novato anda com um veterano. Então um dos prós entrou na sala. Era Jung do Dragão Azuri, nível 10, também conhecido como Lâmina da Ruína. Ele mandou o time não atrapalhar. Alguém criticou ele por desligar o modo anônimo, mas outro falou que era direito dele, já que fazia parte do clã Dragão Azuri Todo-Poderoso. A Lâmina da Ruína disse que já tinha passado naquele teste antes e mandou o pessoal ouvir o que ele dizia se quisessem vencer. A galera topou seguir os comandos dele, e ele começou a falar sobre como jogadores medianos tinham medo desse tipo de dungeon. Aí alguma coisa chamou a atenção dele. O jogador nível 10 apontou direto pro nível 3. Nosso herói não entendeu nada. O grandão perguntou o nível dele, já que novato normalmente ficava em provação de nível papel. Ele concluiu, deve ser só azar mesmo. Jung Gangu do Dragão Azuri aceitou deixar o moleque entrar no grupo, mas disse pra ele não morrer fácil. Só que quando o protagonista achou que a missão ia ser tranquila, o maior trunfo do time humano tomou um headshot. Todo mundo ficou em choque quando os óculos quebraram e o dono deles, super poderoso, caiu morto na hora. O atirador, então, deu boas-vindas aos viajantes no Expresso Primavera Amarela, dizendo que tinha feito um favor ao eliminar o atrasado que quebrou as regras. Com isso, o velhote recepcionou os novos funcionários de braços abertos. Todos ficaram em choque ao ver um jogador nível 10 ser deletado com um único disparo. O velho gerente garantiu que, de acordo com o manual, os funcionários não podiam se voltar contra o gerente e podiam consultar isso sempre que quisessem. Isso fez o protagonista perceber que a autoridade do gerente era absoluta e que ele poderia apagar qualquer player com facilidade. O gerente então explicou que o time tinha 3 entregas para fazer. As azuis eram fáceis, as vermelhas eram pesadíssimas. Ele disse que, para passar no teste, bastava completar 3 entregas. E assim, a quest principal começou. Um dos jogadores, Emily, pegou um pedido vermelho achando que seria tranquilo. Surpresa! A missão mandava eles tapear um chefe de nível forte chamado Lobo Demônio das Sombras. A galera caiu na risada quando ele recusou esse absurdo, mas logo em seguida ele foi abatido na hora, sem tempo para choro. A magia do lugar deixou claro que eles não podiam voltar atrás nas entregas. Aceitou, tem que cumprir. O gerente explicou que odiava gente que quebra regra. Prometeu não fazer mal a ninguém desde que todos fizessem o serviço direito, avisando do tempo limite antes de começar a brincadeira. Os jogadores ficaram morrendo de medo dos papéis vermelhos, já que eram missões impossíveis. De repente, alguém gritou que tinha pego uma tarefa fácil. O jogador que puxou um papel azul era Tasco. E a missão era entregar janta no quarto 306. Com o pacote na mão, ele decidiu ser o primeiro, correndo para a saída. Os outros jogadores começaram a se olhar. Como as regras só diziam que você tinha que terminar a missão que aceitou, significava que qualquer um podia roubar o pedido dos outros. Nesse momento, o fã de Chun-Li pediu para ver o caderninho do nosso herói. Lu Yao percebeu na hora que era aquele clássico momento "vamos ferrar o novato". Um deles comentou que o iniciante não tinha nada a perder. Outro sugeriu fazer troca, e isso chamou a atenção do protagonista. Lá atrás, quando ele estava conversando com o Slut, tinha perguntado se dava para compartilhar pontos de maldade para entrar em provações mais fáceis. Ela confirmou, dizendo que isso também deixava as provações mais difíceis para quem recebia os pontos, e que ele encararia desafios mais pesados como Fonte do Mal. Ela também achou impressionante como ele não se abalava com essa injustiça toda. Voltando para o presente, ele topou fazer troca com os outros e abriu o caderno, mostrando um papel vermelho. Os caçadores ficaram decepcionados. Nosso herói então começou a folhear o caderno, deixando todo mundo ainda mais confuso. Ele tinha um monte de pedidos. Quando mostrou a última página, disse de novo que estava aberto para troca. Todo mundo ficou em choque ao perceber que o caderno dele era inteiramente vermelho. Quando ele perguntou de novo se alguém queria trocar, os 3 jogadores recuaram e falaram que não queriam mais nada. A galera começou a se afastar do protagonista, com medo do azar absurdo dele. Mesmo assim, ele não se incomodou com a solidão. Nesse momento, ouviu-se uma palma. O gerente parabenizou ele por ser o primeiro a ter 3 pedidos vermelhos, mas disse que isso era puro azar, já que ele ainda era fraco demais. Lu Yao decidiu fazer uma pergunta para o senhor divertido. O gerente ficou firme, mas aceitou responder uma única pergunta e nada além disso.
O jovem apontou que o velho estava indiretamente tentando fazer os jogadores pegarem pedidos fáceis e deixarem os difíceis sobrando, o que significava que ele tinha algo a perder se alguém completasse 3 pedidos vermelhos de uma vez só. E isso deixou o gerente intrigado, e foi explicado que completar 3 missões difíceis colocaria ele em uma situação complicada, por isso ele estava feliz de ver os papéis vermelhos nas mãos de um fracote. O velho ficou impressionado com o protagonista, dizendo que ele tinha a mistura certa de talento e ego. Confirmou que quanto mais difícil a missão, melhor a recompensa, e perguntou se o Evai tinha mais perguntas. Mas ele recusou, dizendo que não queria acabar como um dos outros, já que o gerente só respondia uma pergunta. Isso deixou o velho ainda mais interessado, já que o plano dele tinha sido descoberto. Mesmo assim, ele não ficou surpreso vindo de alguém que sobreviveu ao reality mortal nível feroz. Enquanto saía, uma voz ecoou, acompanhada pelo brilho de uma testa careca, declarando que tinha 3 papéis azuis e exigia uma troca. O gigantão mandou: "Não tem como esse herói sobreviver a 3 pedidos vermelhos", e já estava pronto para roubar tudo para se manter seguro. Nosso herói ficou em alerta máximo. Acontece que o cara era um guerreiro secreto de nível 15, Ming Shao, uma verdadeira lenda em limpar provações difíceis. O loiro já tinha falado dele antes. O grandão percebeu que o moleque sabia quem ele era e perguntou o que ele ia fazer. Lu Yao puxou o caderno como se fosse topar a troca. Mas, surpresa, ele rasgou o papel vermelho, aceitando a missão só para ele. O moleque começou a andar, dizendo que tinha sido sem querer. Então foi chamado para ficar parado. Mia Hua estava fervendo de raiva, correndo para cima do cara que ousou tirar sarro dele, pronto para dar uma lição. Mas o protagonista invocou a lâmina, deixando Ming Shao totalmente confuso. Lu Yao perguntou o que exatamente ele queria ensinar. O grandão deu uma risada de canto de boca e disse que queria mostrar que podia negociar com alguém tão forte quanto ele, mas por dentro estava morrendo de medo da arma do garoto. O nosso herói entrou no teatro e fingiu que estava comprando a conversa, sabendo que o veterano estava apavorado com as tesouras gigantes dele. No fim, os dois começaram a rir, cada um achando o pior do outro, e assim se despediram. O guerreiro de nível 15 decidiu ir atrás de outro portador de pedido vermelho em busca de recompensas melhores. Mas, antes disso, precisava lidar com as formiguinhas em volta dele. Ele comentou que por mais difícil que fosse aquela provação, os jogadores eram corajosos demais só de chegarem perto dele. Um deles comentou que a vontade dos 3 anciãos era absoluta e que derrubar o guerreiro nível 15 dentro da aprovação seria ainda melhor. Ele partiu para cima e tomou um agarrão na cara. Para surpresa de todo mundo, Ming Xiaoa segurou o caçador no ar com uma mão, apontou todas as fraquezas do cara e só então soltou o crânio dele da pegada esmagadora. Quando o infeliz começou a desaparecer, alguém comentou que ele tinha o poder de dominador muscular. O grandão confirmou e caiu em cima do oponente vindo de cima, pronto para roubar as ordens vermelhas dele. Enquanto isso, Lu Yao estava numa escola entregando uma boneca perdida para uma maluca de nível forte, achando que a missão era só devolver um item extraviado. A descrição da boneca era bem suspeita. Nosso herói comentou como o Yellow Spring era totalmente antiprofissional. A boneca nem estava em um pacote de verdade e a descrição era uma porcaria. Quando chegou no endereço, ele se perguntou se aquela era mesmo a casa da mulher louca. Tocou a campainha dizendo que estava ali para entregar algo para senhora doida. Lu Yao ficou esperando quieto até ouvir um grito terrível que deixou ele em choque total. Ao mesmo tempo, em outro lugar, um caçador tinha que entregar comida e ouviu um obrigado pelo serviço. Só que ele estava amarrado mesmo tendo terminado a missão. O lobo em pele de cordeiro disse que a comida que ele trouxe não era suficiente e que adicionar a carne dele ao prato deixaria tudo perfeito. Ao mesmo tempo, outra caçadora teve que entregar sinos para o templo Chang'an e foi recebida com agradecimentos do monge. Mas as várias armas apontadas para ela deixaram a garota bem confusa sobre esse jeito novo de agradecer. Enquanto isso, nosso moleque estava virando poção para dentro enquanto corria da louca. Sem conseguir falar com o mundo de fora, ela só queria matar ele. Aí ele viu uma porta na frente, acelerou e abriu. Um segundo antes de tomar uma facada nas costas, ele conseguiu bater a porta com força, trancando a mulher do lado de fora, que começou a gritar por Xia Xia. Vendo ela esmurrando a porta feito possuída, ele percebeu que precisava de um plano para sobreviver quando a porta arrebentasse. O garoto ficou surpreso. O quarto onde ele entrou era diferente do resto da casa assombrada. A porta já estava cedendo. Ele então reparou em 8 desenhos infantis. Pareciam presentes de uma filha para a mãe. Ao se virar, viu um calendário marcando os dias em que a garotinha estava desaparecida. Conforme folheava, percebeu que a filha sumira há muito tempo.
Quando chegou em um determinado mês, algo amarelo apareceu. Caiu do calendário, era um cartão de visitas dizendo que o Yellow Spring Express conseguia qualquer coisa que você desejasse. Nosso herói achou isso hilário, certeza que era golpe. Nesse momento, uma faca atravessou a porta. Luial percebeu que ia ter que acalmar a mulher para entregar a boneca direito, então deu uma olhada dentro do guarda-roupa. Com isso, decidiu tentar algo completamente maluco. A mãe arrebentou a porta e entrou no quarto, mas toda a fúria dela sumiu quando viu a cena à frente dela. O demônio tinha virado um fã de cosplay, fingindo ser a filha dela. Na mesma hora, a mulher pensou que fosse sua filha já adulta e correu para abraçar, torcendo para que ela ainda estivesse viva. Mesmo assim, o filho da loucura disse que aquilo não era verdade. Ele gentilmente tirou a faca da mão dela e enfiou no próprio estômago, deixando a mulher em choque. Antes de tudo acontecer, uma figura tinha se aproximado da garotinha. Ela se virou e ficou apavorada. Segundos depois, o sangue cobria a grama e a boneca. Mais tarde, quando a mãe foi buscar a filha, encontrou apenas uma poça de sangue. Agora, nos braços da mãe destruída, nosso herói usou as palavras para puxar um restinho de sanidade de volta. Naquele tempo, a mulher tinha sido recebida no Yellow Spring Express. O gerente disse que eles podiam entregar qualquer coisa que o coração dela desejasse. Então ela perguntou se ele já tinha visto a filha dela, entregando uma foto e uma descrição. Para surpresa dela, o homem disse que sim, que já tinha visto. Desesperada, ela implorou por mais informações. O homem disse que ela teria que pagar um preço pelos serviços de entrega dele. Na hora, a mulher se ajoelhou e implorou para ter a filha de volta. Então a entidade ativou seus poderes e disse que ela teria que enlouquecer para rever a filha em breve, afirmando que ela tinha um ótimo potencial para os negócios deles. Voltando para o presente, a mulher arrasada estava implorando de novo. Luiel ficou chocado ao ver que ela resistia ao poder de charme dele. A mulher explicou que a filha sumiu quando ela dormia, então preferia continuar dormindo para sempre. Nosso herói ficou com pena daquela tristeza toda. Enquanto se afundava na dor dela, a mãe foi chamada. Primeiro ela achou que fosse a filha, mas por dentro era só um homem adulto fingindo, o que a deixou irritada. Luial a parabenizou por ter saído da loucura, dizendo que ela estava negando que já tinha acordado fazia tempo. Isso a deixou totalmente perdida. Luial explicou que o gerente mandou ele entregar a boneca e pediu para ela pensar no significado disso. Ele então mostrou que ela podia continuar se agarrando à negação ou podia contar com os outros, antes de pedir para ela pegar a boneca e deixar uma avaliação com 5 estrelas. E assim, nosso herói concluiu sua primeira entrega vermelha, dobrando a recompensa final. Depois disso, decidiu cair fora. Mas foi parada pela mãe, perguntando se a filha realmente tinha deixado esse mundo. Ele respondeu que ela mesma teria que descobrir. Pouco depois, as cortinas finalmente se abriram. A mãe decidiu ir atrás da filha. Nesse instante, a imagem da mulher louca se desfez. Ao recolher a peça, o gerente ficou desapontado, dizendo que era uma história bem interessante. Então, decidiu seguir para a próxima cena, perguntando para Xia se ela concordava. A criatura respondeu com um som bem sinistro. Logo depois, no centro de boa forma do Yellow Spring, um cara gordinho estava felizão por finalmente receber o remédio de emagrecer. Mas quando abriu o pacote, só tinha uma refeição deliciosa. E foi assim que o atleta se viu dominado pela fome, enlouquecido pelo próprio apetite. Ele enfiou a cara no pacote e mesmo assim levantou com o estômago roncando. Ainda faminto, o bicho olhou para o entregador ali perto. O coitado saiu correndo o mais rápido que pôde, mas o caminhante da fome altíssima pegou ele para fazer o prato principal. Enquanto isso, no jardim isolado, o cosplayer de Chun-Li estava aterrorizado. A noiva de rosto de jade, um monstro de nível alto que já tinha mandado 3 jogadores pro saco, tentou acalmar o rapaz, dizendo que só queria fazer uma pergunta. Queria saber sobre a carta de amor. Mas assim que o cara disse que não fazia ideia, ela chamou ele de inútil e lançou uma maldição de morte tão horrível que até fantasma tremeria. Isso fez os entregadores com avaliações ruins caírem um por um. Minghua ficou chocado com o quão difíceis eram as missões fáceis, chegando à conclusão de que ganharia mais pontos fazendo as difíceis, mas só conseguiu pegar uma. A missão do Muscle Egg era entregar amor para o Rei do Abismo, o que ele achou uma piada. Foi então que ouviu um barulho vindo do mato. Ele travou, achando que era um monstro. Chegando mais perto, encontrou um homem adulto atrás dos arbustos, tirando um vestido, o que o deixou completamente confuso. O jovem então notou que tinha sido visto. O careca ficou surpreso com o quão de boa ele estava com a situação. Ming reparou no crachá de funcionário destaque acima da cabeça do garoto, sinal de que ele tinha concluído uma missão vermelha.
Lu Yao explicou que a tarefa dele era um concurso de cosplay com o cliente. E claro, ele ganhou fácil. Ele ainda ofereceu o vestido pro homem adulto experimentar, mas o cara só respondeu: "Tô tranquilo, valeu." O guerreiro nível 15 começou a pensar que aquele novato, que completou missão vermelha e ainda tinha uma super arma, com certeza já tinha limpado uma aprovação cabulosa. Por isso, sugeriu que eles fizessem dupla para terminar o resto das entregas. Ming explicou que os monstros com notas ruins caçavam outros jogadores, então andar em grupo era inteligente. Ele até mostrou o papel vermelho para o protagonista como sinal de paz, e ficou surpreso com a reação dele. Lu Yao resolveu mostrar o próprio papel, e descobriram que os dois tinham que entregar para o mesmo cliente, o Rei do Abismo. A conversa foi interrompida por um brito, enquanto o caminhante da fome se aproximava. Vendo isso, Ming sugeriu que ele mesmo lidaria com o monstro, enquanto o herói nível papel ia entregar a encomenda. Mas, para surpresa dele, o protagonista rejeitou o plano. Lu Yao disse que existia um jeito dos dois escaparem sem perder nada. O careca estava irritado porque todos os NPCs daquele teste eram roubados demais, e ainda mais irritado porque não podia mostrar sua arma secreta na frente do herói. Ming lembrou Lu Yao que ele podia sair primeiro se quisesse, já que tinha seu próprio método para lidar com o monstro, mas o protagonista já estava preparado. O que o careca viu em seguida explodiu a mente dele. O monstro finalmente sentiu o cheiro deles e, achando que ia encontrar a próxima refeição, deu de cara com uma criatura assustadora em pé sobre um caçador derrotado. A criatura sinistra olhou para o monstro gosmento e falou que ele estava ali para roubar o alimento. Apavorado, o bicho disse que não era nada disso e falou que estava indo embora na mesma hora. Assim, a criatura de nível forte saiu correndo. Na prática, nosso herói tinha usado o manto espectral para enganar o monstro e parecer uma aberração absurdamente forte. Com o blob longe, Ming pode se mexer. O careca decidiu fazer amizade com o garoto, percebendo o perigo que seria ter ele como inimigo, e Lu Yao aceitou, mas ficou confuso quando o veterano pediu itens de cura. Mais tarde, Ming explicou que as Ordens Azuis, apesar de teoricamente fáceis, eram super difíceis e quase sempre rendiam avaliação baixa. Ele contou que já tinha feito aquela provação com amigos e mal tinha escapado de uma matança geral. O herói percebeu na hora que as Ordens Vermelhas eram a chave para a pontuação perfeita. E agora, com o seu novo parceiro, ele estava pronto para acelerar as missões. Enquanto isso, 3 jogadores corriam sem entender nada, porque mesmo depois de terminar a missão, ainda estavam sendo perseguidos pelo cliente, o demônio tatuador de túneis, que surtou. Isso fez eles acharem que o problema era o conteúdo da entrega, que acabou sendo revelado. Pesticida. Só então eles viram alguém mais à frente. Na hora pensaram em correr até ele para usar o cara como alvo novo do monstro. Mas, para choque deles, o sujeito é que estava correndo na direção deles. O homem passou por eles disparado, gritando por ajuda. Logo depois, uma sombra enorme com tesouras gigantes apareceu na frente dos caçadores. Então eles se jogaram nos arbustos para se esconder. O gigantesco centopeia demoníaco que tinha visto a sombra fez a mesma coisa. E assim, quando o perigo passou zunindo, caçadores e caçados respiraram aliviados juntos. Com aquilo resolvido, a perseguição insana recomeçou. Ming ficou chocado com o jeito que os monstros corriam com medo do amigo dele e perguntou se a roupa dele estava gritando "Chefão final". Lu Yao tomou uma poção de vida e disse que era só o charme natural dele, fazendo o ovo musculoso duvidar até se ele era humano. Enquanto isso, no Templo da Vida Eterna, o sino foi entregue, permitindo que a jogadora concluísse a missão vermelha. A mulher ficou impressionada com o quão difíceis eram as missões vermelhas, exigindo um esforço absurdo para completar. Mas, quando viu que foi promovida, pensou, talvez esse seja o caminho. Logo em seguida, Jopang recebeu uma ligação da guilda dos 3 anciãos com uma proposta de trabalho bem vantajosa. Os 3 estranhos nem ficaram surpresos ao saber que a garota tinha concluído uma missão vermelha sozinha.
Joe Peng perguntou qual era o trampo e qual o loot. Então a garota explicou que ganharia um item azul se derrubasse o gigante careca, o que deixou ela bem curiosa sobre essa treta com Ming Shaoa. A guilda resolveu adoçar no negócio, deixando tudo ainda mais suspeito. Eles prometeram 2 itens azuis se ela encontrasse o conquistador da aprovação feroz, mas Joe Peng recusou, dizendo que só aceita serviço de assassinato. Os 3 esquisitões acharam que o fortão ia poupar o ovo porque eram velhos camaradas. Ela confirmou, dizendo que ele era um antigo parceiro de batalha e que devia muito a ele. Então pediu para a guilda dos 3 anciãos aumentar a recompensa. Logo depois, nossos heróis chegaram no local da entrega. Quando o ovo começou a se perguntar quem era o cliente, uma voz veio de cima de uma árvore chamando os 2. A criatura acusou eles de invadirem o território dela, encarando os 2 lá de cima. Luau ficou em choque quando viu o monstro pular do alto e pousar bem na frente deles. O rei do abismo disse que odiava humanos. Ming explicou que eles só estavam ali para entregar o que ele tinha pedido. E o monstro perguntou se eles tinham recuperado a parte que faltava, deixando o gigante careca completamente perdido. A criatura explicou que o olho dele foi roubado por um humano sorrateiro enquanto ele estava almoçando, e como o ladrão estava protegido por uma besta de nível feroz, ele não teve coragem de perseguir o sujeito. Os humanos acharam isso difícil de engolir, dizendo que uma criatura de nível feroz não teria motivo para proteger um humano. Mas o rei do abismo ignorou e disse que exigiu de Yellow Spring Express a devolução do olho. Então mandou os viajantes devolverem o olho ou enfrentarem a fúria dele. Antes da coisa azedar de vez, o grupo foi interrompido. Joe apareceu cumprimentando o velho amigo logo de cara. Quando perguntaram que relação eles tinham, Ming explicou que ela era uma aliada do tipo que vendia até a alma por dinheiro. Ela levou como elogio e ainda pediu pro amigo deixar ela matar ele, já que os 3 ancianos tinham colocado uma recompensa enorme pela cabeça dele. Nesse momento, o nosso herói tentou resolver no papo, oferecendo um acordo generoso para deixar os 2 resolverem aquilo sozinhos, já que ele era só um novato. Joe Peng respondeu que também tinha sido contratada para eliminar os aliados do careca, e ainda comentou que o protagonista parecia bem experiente para alguém que se dizia iniciante. Com isso, Luau decidiu ativar o plano B. Avisou que ia ajudar o rei do abismo a lidar com os intrusos, deixando o monstro confuso e a garota também. O rei do abismo estranhou que o encapuzado deveria estar do lado dos humanos. Nesse momento, o protagonista se revelou e contou para o monstro que, na verdade, eles eram todos amigos. A criatura ficou completamente perdida, lembrando que foi aquele humano que deu início a tudo, roubando o olho dela e se escondendo atrás de uma entidade poderosa. Ao reencontrar o ladrão, o monstro explodiu de ódio e avançou. A guilda dos 3 anciãos achou que o garoto era maluco por se jogar de cara na toca do leão. Luau então pontou que o monstro não tinha mudado. Só aí que o rei do abismo percebeu que o alvo estava estranhamente calmo. Ele perguntou por que o garoto impediu o ataque, achando que o humano estava tentando provocar ele para fazer besteira. Com a mulher de nível feroz rondando por perto, o rei do abismo decidiu fazer amizade com o sujeito que roubou o olho dele. Todo mundo ficou em choque com esse plot twist absurdo. Luau pediu para a criatura ajudar ele a derrubar o inimigo, mas o monstro respondeu: "Nem ferrando, a gente tá em desvantagem, moleque." Então o protagonista resolveu mostrar algo épico. O rei do abismo ficou empolgadíssimo ao ver o olho de novo, já que o herói prometeu devolver como recompensa pela ajuda. Ele ainda disse que se recusasse entregaria o olho para a entidade poderosa e ainda pediria outro olho para ela. Com isso, o monstro aceitou ajudar assim que recebesse a peça de volta. Bum! O protagonista concluiu sua segunda entrega vermelha, subindo de cargo para supervisor. Agora ele podia resistir um pouco ao poder do gerente e à skill de one-shot dele, além de ganhar o triplo de recompensa no fim da provação. Com isso, Lu soltou um novo amiguinho, que avançou para cima dos humanos, deixando a galera da guilda em pânico. Ele mandou o rei se divertir e caiu fora. Enquanto o monstro rasgava os membros da guilda como se estivesse limpando o prato, a garota mandou o mercenário agir, vendo a rapidez com que o inimigo atacava. Mas, para surpresa dela, o cara já estava de fininho, tentando escapar. Joe Peng decidiu seguir o protagonista enquanto os outros seguravam o rei. Só que, de repente, ela viu uma figura gigantesca em cima dela. Conseguiu desviar do soco por pouco, mas ainda assim não escapou ilesa. Ela chamou o amigo e usou uma skill azul contra ele. Ming queria que a assassina parasse de caçar o Luau. Isso fez ela perceber que esse interesse todo no protagonista significava que o careca tinha planos maiores, deixando ela ainda mais curiosa. Em seguida, a garota sumiu, deixando para trás só um boneco de palha. Ming Shaoa ficou furioso, já que aquilo era um item que salvava a vida.
Enquanto isso, fugindo, o herói pensava como o novo amigo sempre queria algo dele, e que se recuasse na hora certa, ia sobrar problema para o protagonista resolver. E assim ele pegou a última ordem, que era entregar uma risada para um cliente chamado Cry, na estação Yellow Spring. A mulher louca recuperou a sanidade antes de derrotar o gênio. O rei do abismo deveria ter conseguido a sua vingança, mas eventos inesperados atrapalharam os planos. Isso deixou o gerente muito irritado, já que as coisas não estavam indo do jeito que ele queria. Ele também ficou surpreso com o surgimento de um supervisor capaz de resistir à autoridade dele. Mesmo assim, ele insistia que tudo deveria seguir o plano dele, se dizendo o verdadeiro jogador de xadrez por trás de tudo, e afirmando que os peões não deveriam se afastar demais da vontade do rei. E assim, as missões dos peões fracos começaram a falhar uma a uma. A cada morte, uma energia negra era liberada. Essa energia extremamente maligna que o gerente sugava dos funcionários fracassados ainda não era o suficiente. Então, ele se virou para o ser chamado Cray e disse que logo iria libertá-lo. Revelou que um supervisor com um monte de pontos de maldade poderia entrar em provações ferozes e que ele só precisava de um pouco mais para alcançar esse nível. Mesmo assim, teria que esperar o jovem falhar sua última entrega para quebrar o selo daquela aprovação. Enquanto isso, na floresta onde os membros da guilda tinham sido massacrados, o monstro avisou aos humanos que tudo o que eles podiam esperar da fúria dele era a morte. Depois, se virou para o gigante careca e elogiou a força dele. Foi só então que o rei monstruoso sentiu uma sensação estranha. Ming quis conferir na hora se ele estava bem. O rei dos outros explicou que aquilo era culpa do Yellow Spring. O gerente conseguia controlar clientes insatisfeitos, e ele ainda tinha 2 ordens em aberto. Ming disse que estava ali justamente para cumprir a segunda exigência, deixando o monstro carente de amor apavorado, enquanto um gigante careca prometia fazer de tudo para dar amor para ele. O rei tentou argumentar, mas foi imediatamente agarrado pelo rosto e puxado para um beijo. E assim, a criatura tomou um beijo forçado, sem consentimento nenhum.